A paz do Senhor a todos, seja bem-vindo a mais um Pod Life, seu podcast semanal favorito. E hoje tenho a honra de estar apresentando o programa com minha mana, Taonai Viana. É nóis, Nick. Como é que você tá, mano? Tudo Tô bem, graças a Deus. A paz ser, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Que honra estar aqui mais uma vez. Já estava com saudade. Eu falo isso todo o programa, né? Mas é muito verdade, gente. É muito gostoso estar aqui. Vocês não têm noção de como é maravilhoso. Todo podcast é um aprendizado diferente. Sim. Como é que foi a semana? A semana foi maravilhosa, extraordinária. Como foi a sua, Nick? Foi bênção, graças a Deus. Como é que tá o noivo? Ai, tão gato como sempre. Manda um abraço pra ele, Baby, love you. Thomas boy. Hugs and kisses, miss you already. Eu sei isso. Ai. Pessoal, já deixa o seu like aí, se inscreva no nosso canal. Também ativa o sininho para quando a gente lançar um episódio novo, o seu telefone automaticamente te manda a notificação. E também segue o nosso Instagram, que tá aparecendo aí embaixo, porque nosso conteúdo é uma bênção. Falei, então, nosso conteúdo é top. Nosso conteúdo não é simplesmente top, é o melhor. Então não perca. É isso aí. Pessoal, e olha só, hoje temos a honra de estar apresentando aqui, entrevistando a pessoa mais que especial. A gente tá até mais bonita. Fala aí. A pessoa, é porque o brilho resplandece, sabe? A pessoa é top. Sim. Pra quem já assistiu, pra você aí, que é o nosso telespectador de carteirinha remanescente, tá aqui conosco desde o começo, você lembra dele porque ele já veio aqui, ele já foi entrevistado por nós e foi muito impactante. Então é ele, ninguém mais, ninguém menos do que o pastor Marcos Martins. Eita, glória! Seja muito bem-vindo, pastor. É uma honra pra nós poder receber você aqui novamente. Você sabe que se você vem a segunda é porque é bom, né? Porque tem gente que às vezes só vai na primeira e não volta mais. Pastor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado mesmo. Saiba que nós amamos a vida do Senhor, a vida da sua família, a pastora Cristina, a Anne, a Alissa. E o Davi, o Bibi. Meu amigo Bibi, beijão pra você, meu mano. Tamo junto. Isso, muito eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de mais uma vez poder estar aqui. Vocês são um presente de Deus para minha vida, para minha família, né? E é muito grato por poder estar aqui essa noite para poder compartilhar mais daquilo que Deus tem feito, está fazendo, né? Aleluia. E não só isso, na verdade, o que acontece é que há um tempo atrás, quando nós fizemos aquele podcast de comemoração de um ano do nosso Pod Life, nós nos reunimos. Inclusive, se você ainda não assistiu, corre lá para assistir, porque lá tem novidades, tem segredos que quem não assiste o podcast não vai descobrir, ok? Então, lá naquele podcast, pastor, nós sentados na mesa, todos os participantes, nós levantamos ali uma questão de qual foi, nesse um ano de podcast, o podcast que mais tocou tanto os entrevistadores quanto as pessoas, o que foi mais comentado. E esse é o motivo pelo qual o senhor está aqui. Porque o seu podcast, a sua história, o seu testemunho foi o que mais tocou vidas, tanto dos telespectadores, quanto daqueles que estavam aqui apresentando. E por isso, porque a gente sabe honrar quem tem honra, nós separamos para o senhor um presente. Aleluia! Um presente de melhor podcast do ano. Olha só, pessoal. Muito obrigado. Mostra pra câmera aí, pastor. Mostra pra câmera pra eles verem. É um troféu do episódio do ano de 2023, o melhor episódio. E, pastor, cara, quando eu tô na rua, assim, os pessoal perguntam pra mim qual episódio te marcou mais. Eu sempre menciono o episódio do Senhor. Porque, assim, pessoal, pensa num episódio. O testemunho do pastor edificou a vida de todo mundo, sabe? Então, pastor, muito obrigado por ter abrido a sua história pra gente. Eu que agradeço. E pra você que não assistiu, chegou agora, não se esquece também de ir lá e assistir, porque se tocou todo mundo, você acha que também não vai tocar você? Vai estar aí na descrição aí. Vai sim, com certeza. E pastor, conta pra gente como foi. Vocês acham que o pessoal lá que não assistiu merece ouvir uma palhinha de um resumo breve de como foi, ou deixa eles assistir o outro? Resumo. Assiste lá e ele vai contar um resuminho também aqui. Só uma brevezinha, ok? Pra vocês não se acostumarem mal. Minha mãe orou muito por mim. Orava quando eu chegava na minha casa, de madrugada, bêbado, drogado. Ela estava orando no sofá. E... Desculpa. Fique à vontade, pastor. As lágrimas dela, dava para ver o chão da sala molhado.
ela chorava a noite inteira por mim, em oração. E mesmo ela orando a noite inteira, quando eu chegava às vezes de manhã cedo, 8, 9 horas da manhã, bêbado e drogado, eu conseguiria ver o sorriso nos lábios dela e dizer: meu filho, você chegou. Você quer comer? Você quer que a mãe com um café? O amor dela, sabe? Constrange. Ela me constrange, é um amor que constrange, é o amor de mãe, sabe? Não virou as costas. Meu irmão, por tudo que eu fiz ele passar, vergonha, né? Assim, ele vive no meio da sociedade, das pessoas, mas que ele tem um poder aquisitivo bom, então as pessoas falavam: pô, mas seu irmão é um alcoólatra, um drogado, fica na rua. Eu bebia de cair na calçada. Então conta pra gente, assim, bem resumido pra eles não se acostumarem, entendeu? Só pra eles saberem do que a gente tá falando, do seu testemunho, assim, algo bem rápido. Bem rápido. Vamos tentar resumir, né? Porque se for contar mesmo detalhe, aquele dia eu já cortei muito. Todos sabem, né? Eu tive uma infância em um lar onde meus pais tinham uma situação financeira boa e a gente tinha um comércio. Então eu comecei muito novo ali no comércio, trabalhando na parte da bebida, atendendo as pessoas. Então eu comecei muito jovem, 13 para 15 anos, já comecei a beber, né, bebida alcoólica. E dali já foi um passo, que a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Sim. Então dali já foi um passo, eu já me envolvi com a maconha, né? E fui servir o quartel, aí lá já conheci a cocaína, né? Fiquei dependente da cocaína. Só foi piorando. Só piorando cada vez mais. E pro final, o pior de tudo foi o crack, ao qual fiquei 6 anos no vício do crack. Ali eu vi que eu estava no fundo de um poço. Ali eu vi que o internamento já não adiantava mais, por causa que a minha família, eles nunca viraram as costas para mim. Eles sempre me deram o maior apoio, né? Sempre minha mãe muito crente, né? E ela sempre falava assim: eu não gerei filho para o mundo, eu gerei filho para o Senhor. Então, toda vez que eu saía de casa, ela orava e falava assim: vai com Deus, Deus te guarda, Deus vai te abençoar. Onde você for, ela sabia que mesmo eu andando na vida que eu vivia, ela não virava as costas, nem ela, nem meu irmão, minha família, eles me abraçaram. E, como eu disse, devido aos vícios, eles me internavam em clínicas, né? Eu tive 6 internamentos, 4 em hospitais psiquiátricos, né? E 2 em clínicas evangélicas. Em uma eu não consegui ficar, ficava longe. A dependência do cigarro, eu acabei fumando, né? Eles queriam me disciplinar, como eu disse no outro, eu saí para fora. Mas logo quando eu cheguei, fui internado de novo, outro internamento psiquiátrico. Aí eu fugi da clínica. Quando eu fugi da clínica, eu encontrei um amigo meu, Claudinei, o fotógrafo lá, e falou assim: olha, eu tenho um lugar aqui, você não quer ir para lá? Eu fiquei sabendo que você estava internado, fugiu de lá, fugiu daqui agora da clínica. Eu tenho uma clínica evangélica aí com o rapaz que trabalha comigo, o cooperador, ele é o diácono José, mas ele é o cooperador lá da casa de recuperação. Você não quer ir para lá? Eu falei: eu quero. Eu vi que o negócio estava muito sério, né? Estava se agravando cada vez mais. Aí naquele mesmo dia que eu fugi, no mesmo dia ele falou com uma pessoa e quando foi à tarde eu fui conversar com o diretor da casa de recuperação, o Juarez Casagrande. Até teve aqui, né, ministrando. E aí eu fui para essa casa de recuperação. Aí ali foi onde tudo começou a mudar na minha vida. Aleluia. Pessoa que andava na rua da cidade, bêbado, jogado na sarjeta, de boca em boca, em busca de cocaína, em busca do crack, ameaçado, né, pelas bicas, pelos traficantes. Então eu vi que não tinha mais jeito para mim. E a solução era somente Deus. Aí quando eu cheguei nessa casa de recuperação, eu até falei, eu posso esquecer até a data do meu aniversário, mas eu jamais esqueço a data que eu cheguei nessa casa de recuperação, que foi dia 15 de dezembro de 2004. Vai fazer 20 anos, né? Então eu cheguei
foi numa quinta-feira, para analisar, final de ano, dezembro, né? E eu cheguei dia 11. E dia 15, na segunda-feira, eu aceitei. Eu aceitei, não, a gente fala que aceitou, mas Jesus me aceitou. Uau. Porque desceu um diácono lá, o Paulo Cerosini, e ele pregou uma palavra. E ele falava do amor de Deus, ele falava da cruz. E aquilo foi entrando dentro de mim, sabe? Foi entrando e eu ouvindo aquela mensagem. E no final, quando ele perguntou se alguém queria aceitar Jesus, eu só sei que eu não conseguia andar, dar um passo à frente. Eu já caí de joelho. Eu preciso saber se ele quer me aceitar, né? Porque eu sabia a condição que eu estava. Eu era um lixo, né? Expressão da palavra. Discriminado pela sociedade. Todo mundo que eu olhava falava, lá vai um bêbado, lá vai um drogado, né? Dá trabalho, os familiares, né? Até tem um que chegou para minha mãe e falou assim, esse aí nem Deus dá mais jeito. Mas eles esqueceram que Jesus é o carpinteiro. E quem cai na carpintaria de Jesus, Jesus coloca no plumo, entendeu? Então, é isso. E... Meu Deus, Muito pastor. lindo. E nós estávamos conversando aqui, antes do podcast começar, e o Nick comentou como que o senhor está sempre ávido na igreja, sempre ajudando, Sim. sempre fazendo tudo. E o senhor falou algo muito interessante que me deu um flashback agora quando você falou sobre ser lixo. Porque o senhor falou assim, se o senhor me arrancou do lixo, por que eu não posso tirar e trocar o lixo da igreja? Yeah. Isso é muito verdade, né? Yeah. E o que mudou, pastor, desse último podcast, dessa última vez que o senhor veio aqui, até hoje? São inúmeras as mudanças, né? Porque a palavra, né? A palavra que é pregada nesse ministério através da vida do pastor Anderson, Yes. te muda. Você vê que são palavras proféticas, como vocês fez nos outros, né, podcasts, as palavras proféticas do ano, né, que quando eu vim para esse ministério, a primeira palavra foi tempo de avançar. Uau, eu lembro. Então a segunda palavra foi profundidade e estabilidade. E agora, ativação. Então, esse ano do podcast, no ano do podcast, foi sobre ativação, né? Eu peguei um pedaço da outra palavra do ano, que foi profundidade e estabilidade. Então, a gente, com certeza, foi se aprofundando mais com Aleluia. Deus, se aprofundando mais na palavra, pelos ensinamentos. Né? Aleluia. Porque é como ele disse, a palavra de Deus, ela tem o poder para transformar vidas, né? O que não transforma é a religiosidade. Você vê o mundo hoje ele aceita muito bem todo tipo de religiosidade, todo tipo de religião. Ele só não aceita o evangelho. Por quê? Porque o evangelho, ele exige que você, como eu posso dizer, ele exige que você muda a sua vida. O evangelho exige mudança de vida. Deixa para trás, entendeu? as coisas. Deixar as coisas velhas se passarem. Então, eis que tudo se fez novo. Então, ele exige. Então, é impossível você viver para Deus sem morrer para as coisas desse mundo. Yes. Entendeu? Então, a palavra, ela vai te moldando, entendeu? Ela vai mexendo com você. E foi um ano de muito aprendizado, né? Na escola do profeta ali, no caminho para Emaús. Então, assim, é só agradecer, Yeah. né? Agradecer pela vida dele, agradecer pela vida dele, por esse ministério. Sim. Aleluia. E pastor, esse tempo que o senhor contou aí, esse tempo que o senhor estava perdido lá atrás, o senhor teve algum momento assim que o senhor falou, cara, eu preciso mudar de vida, sabe? Eu preciso ir pro caminho do Senhor. Teve alguma coisa que aconteceu assim que te marcou? Sempre eu tive comigo que eu tinha que mudar de vida, porque como eu disse, a minha mãe, quando eu chegava em casa e eu via Deus na minha mãe, você está entendendo? Porque, para analisar comigo, você chegar na sua casa de madrugada, o dia amanhecendo, bêbado, muitas das vezes carregado por alguém que não conseguia nem chegar em casa, e você encontrar sua mãe de joelho numa sala, o chão da sala molhado em lágrimas. Uau. Dela chorar a noite inteira por você, pedindo a Deus para te guardar.
entendeu? E ainda vem te oferecer, que nem os meninos falam, pô, aquela parte, né, marcou, vem te oferecer um café ou alguma coisa. Ah, meu filho, você que está com fome, você quer comer alguma coisa? Você quer que a mamãe faz um café? Você quer alguma coisa? Então eu me espelhei, falei, poxa, né, minha mãe é uma serva de Deus, eu preciso do Deus da minha mãe. Sim. Somente Ele pode mudar a minha vida. O quadro que eu estou vivendo não tem como Isso- outra pessoa vive. Isso lembra bastante, desculpa cortar o senhor, mas é que veio agora a memória, a forma como a sua mãe agia, muito semelhante à forma como Jesus agiria. Porque a gente vê aquela prostituta que chega até ele, pessoal, já todo mundo apontando, isso é uma qualidade de alminha, pessoal do mundo. A primeira coisa que as pessoas vão fazer é apontar. A Tacar primeira pedra. coisa que as pessoas vão querer fazer é criticar. Por quê? Porque toda vez que eu aponto o erro do outro, eu estou esquivando do meu erro, né? Mas a gente vê que a reação de Jesus foi simplesmente orar. A reação de Jesus foi simplesmente olhar e perguntar: cadê? Cadê os seus acusadores? Se ninguém, eu também não te condeno. E é exatamente essa atitude que muda a nossa vida. Sim. Quando a gente permite amar a Deus acima de todas as coisas, mas também amar o próximo como nós amamos a nós mesmos, né? E isso é muito lindo, pastor. E o senhor falou que, agora o senhor falou não, né? Nós sabemos que o senhor é pastor, nós vemos aqui Deus usando a sua vida de forma, assim, linda, nós vemos o seu temor a Deus. E eu repito a mesma pergunta que eu fiz aqui fora, o senhor sempre quis ser pastor? Na verdade, não é que a gente não queria ser pastor, né? Mas quando eu ainda estava lá, Deus usou esse diácono, que eu falei, o diácono José, que foi falar que o meu amigo foi falar com ele, para ele me levar para essa casa de recuperação. Depois que eu saí da casa de recuperação, teve um aniversário do filho do Juarez, de 1 ano. Então a gente estava no fundo assim da casa dele, tinha uma cobertura assim, a gente estava lá sentado, era aniversário dele, estava eu, ele e minha mãe. E do nada ele olhou para mim, assim, as lágrimas correu do olho dele. E ele disse assim: Deus vai te levar para um lugar bem longe daqui, para você contar tudo que ele fez na sua vida e para ele te usar nas mãos dele. Então eu vim para cá debaixo de uma promessa. Eu não tinha plano nenhum, projeto nenhum de vir para os Estados Unidos. Eu não tinha. Eu trabalhava com meu irmão em uma loja de informática, então eu ganhava bem, eu tinha um trabalho bom. Eu não tinha plano. Sei que em poucos dias eu estava aqui dentro. Então, literalmente foi Deus que me trouxe. Agora, a questão de ser pastor, depois que você se converte, que você vai indo na caminhada com Deus, lógico que vai criando um desejo de você ser alguém na obra de Deus. Porque quando você tem amor, quando você tem temor às coisas de Deus, a Bíblia diz no livro de Provérbios, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu umbigo e refrigério para a tua alma. Então, quando você teme a Deus, o temor do Senhor vai entrando em você, você vai tendo desejo das coisas de Deus. Então, se eu falar para você que eu não tinha desejo de ser pastor, talvez eu estaria agindo errado. Porque no momento em que você foi caminhando com Deus, você vai tendo um desejo. Né? Em muito pouco tempo, por eu servir na casa do Senhor, e as pessoas olhavam assim, poxa, até hoje eles falam, rapaz, você fica mais na igreja. Eu falo, meu prazer é estar na igreja. Isso aí. Meu prazer é estar na casa do Senhor ajudando, fazendo as coisas. Eu, quando falei no outro, não sei se foi uma pregação aqui, eu gosto muito de fazer o jejum de Daniel, sabe? Aquele de 21 dias, e eu não faço ele normal. Eu faço ele, eu como depois das 4 horas e só como um pouco de verdura só para, né? Então eu trabalhava na construção quando eu cheguei aqui. Eu fazia um jejum desse de 21 dias, me alimentando muito pouco, mas eu nunca perdi um culto. E eu era diácono. Então eu ia para a igreja, eu servia como um diácono. Então eu ficava na porta da igreja, eu não sentava, entendeu? As caras falavam, mas você não trabalha, você está cansado? Eu falei, eu estou cansado. Mas quando eu servi o quartel, eu era obrigado a ficar 2 horas com um fuzil, eu não poderia sentar. Porque se eu sentasse, a guarda passasse, me pegasse, eu ia preso, eu pegava cadeia, eu pegava pernoite, eu não poderia ir para minha cidade, não poderia ver minha mãe, poderia ver minha família. Então eu fazia aquilo ali porque eu era obrigado. Então agora eu vim para o Senhor, Ele me resgatou do fundo do poço, da lata do lixo, e eu não vou dar o meu melhor para Ele? Claro que eu vou. Então aí eu comecei, aí as pessoas,
o pastor começou a me ver como um diácono, aí me levantou como um presbítero, me levantou como um evangelista, me separou evangelista e me ungiu como um pastor, para a honra e glória do Senhor. Glória a Uau. Deus. É. Pastor, e teve uma cena que o senhor comentou ali com a gente antes do episódio. Acho que foi quando o senhor estava na casa de recuperação, o senhor estava jejuando nessa época. É. E o senhor teve uma experiência. Uma experiência. Conta com um o Senhor. pouquinho pra gente, por favor. Essa Então, experiência. nessa época eu estava fazendo esse jejum e eu acabamos de sair da cozinha e eu fui pro meu quarto deitar. E aí eu ajoelhei ali, né? Tirei um período de oração com o Senhor e daí me deitei na cama. Mas antes de eu pegar no sono, ainda com os olhos abertos ainda, aí tipo assim, Deus me deu uma visão. Ele, né, abriu o teto do quarto que eu estava, ficou tudo muito claro, assim, resplandecente, e sem o teto. Eu vi o céu azul e um ser de branco enorme, em que eu não Uau. via a sua face nem o seu pé, né? Então foi uma experiência que me marcou muito ali na casa de recuperação. Eu falei, verdadeiramente Deus está nesse lugar, né? E também quando eu cheguei, que eu tinha falado no último episódio, que eu encontrei com o pastor, o irmão Israel, que hoje é um evangelista. Eu encontrei com ele lá e ele teve 33 internamentos no mesmo lugar que eu tive 2. Meu né? Deus. Que é num hospital, uma clínica de Psiquiatra. psiquiatra, e Aham. daí ele teve 33 internamentos. Eu falei, uau. Ele falou, olha, eu vim pra cá e Deus me libertou. Eu falei, pô, se Deus fez na vida desse homem, Pode com 30, fazer vai na fazer minha. na minha. Amém. Yes. Yes. E aí eu fiquei ali. E a Aleluia. gente vê muito que Deus, ele trabalha em maior parte fazendo nas nossas vidas algo que ele vai futuramente nos usar para que nós venhamos ajudar outros, geralmente nesse mesmo ramo, entende? Então, já aconteceu do Senhor ser usado como... Eu tenho certeza que para aqueles que já assistiram o nosso testemunho, talvez pessoas que estavam nas drogas também usaram isso como uma forma de ser ajudados e encontraram esperança e ânimo para mudar de vida. Mas já aconteceu diretamente com o Senhor de alguém passar pelaquilo que o Senhor já passou? Sim, já aconteceu. Aqui mesmo, quando eu cheguei, antes de eu ir para a construção mais pesada, eu trabalhei no Plummer. E no Plummer eu conheci um menino, ele chamava Fabrício. E ele era dependente químico, ele cheirava muita cocaína. Uau. E daí eu comecei a trabalhar com ele, eu comecei a pregar para ele. Falei, rapaz, Jesus vai te libertar, Jesus me libertou, eu era pior do que você, não só cocaína, eu fumei crack 6 anos, e ele ficava olhando para mim. E um dia eu estava com ele lá no trabalho, eu comecei a pregar para ele, falei, rapaz, Jesus, ele vai fazer na sua vida o que ele fez na minha. E ele Glória a começou a Deus. chorar. Ele começou a chorar e ele meteu a mão no bolso, lembro como se fosse hoje, ele arrancou 4 ampolas de cocaína. Uau. E ele colocou em cima da madeira e meteu o martelo em cima e falou assim, nunca mais eu vou cheirar. Meu E eu Deus. vou ser como você. Parece que quando ele falou assim, eu vou ser como você, parece que Deus escreveu no céu. Porque depois ele foi embora daqui. E hoje, para a honra e glória do Senhor, ele é um obreiro na casa do Senhor. Glória a Deus. Então, eu vejo a palavra de Deus se cumprindo Yes. através da vida do servo dele, que falou que ele ia me trazer para cá para usar a minha vida. E para me contar o que Deus fez na minha vida. Então, volte e meia, quando eu estiver pregando, quando eu estiver no altar, vocês, em vez em quando, vão ouvir. Talvez eu não dou o meu testemunho inteiro, mas eu sempre vou falar essas palavras. Jesus me libertou do álcool, do cigarro, da maconha, da cocaína e do crack. Porque Deus me trouxe aqui para me falar, para me contar para as pessoas o que Ele fez na minha vida. Então, sempre eu vou falar o que Deus fez na minha vida. As pessoas têm que saber que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais Yes. aquilo que pedimos ou pensamos. Aleluia. Aleluia. E a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração da minha mãe, eu acredito que Deus, Ele se colocou de pé um dia e falou assim, não, chega, vou dar um basta nessa situação. Uau. Pastor, talvez se não fosse sua mãe, né, cara? Assim, com aquela garra dela de não ter desistido, talvez o senhor não teria, sabe, não teria se liberto disso. A minha mãe, ela foi o canal assim mais precioso que Deus usou para que a minha vida fosse para o Senhor. 40 anos ela serve ao Senhor. Eu mostrei a foto ali embaixo para os irmãos. Hoje ela estava no círculo de oração,
ela cantando. Então, são muitos anos. Ela sempre ia na casa das irmãs, no meio do dia, pedia oração, fazia reunião com as irmãs em casa, as irmãs do coque da Assembleia de Deus, e orava, e clamava, e buscava a presença de Deus em favor da minha vida. Aleluia. Então, a minha mãe é o pivô principal. E se a gente que te conhece agora, porque eu não faço ideia de como seria, eu não consigo nem te imaginar, assim, naquela época, né? Mas a gente percebe que pessoas que passaram com a gente por momentos difíceis, elas se alegram tanto quanto, ou até mesmo mais do que a gente, quando a gente recebe uma vitória. Então, enquanto você fala, eu imagino como não deve ser a alegria no coração da sua mãe. Não, hoje ela vendo mostra, o que Deus fez, tirando aquele filho Sim. que estava ali, literalmente na lama, no lixo, e pegando ele, colocando em uma cadeira de honra, colocando ele não apenas para salvar a sua vida, mas o quanto de outras vidas não têm sido salvas e impactadas através da sua vida. Porque uma coisa que é lindo, mesmo independente de como a pessoa seja, a pessoa pode não ter estudo, a pessoa pode não ter nada, mas se ela tem o Espírito Santo, se ela tem essa unção, ela muda, tudo muda, né? E é lindo, pastor, porque quando o Senhor fala e os olhos enchem de lágrima quando a gente fala dessas coisas que Jesus fez na nossa vida, é isso que nos impacta. Porque o Senhor falou com a gente, o Senhor é cristão há 20 anos, não é? Então é cristão há 20 anos, começou a ser pastor depois de 5 anos de crente, é isso, não é? Então, não foi aquela mudança rasa. Eu cheguei, eu vou, eu não vou, não. Foi profundo. Profundo, yes. Por mais que às vezes possa ter tido uma resistência, houve uma profundidade. E isso me lembra daquela passagem que diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E que graça que é. Porque é lindo quando a gente vê tudo isso que Deus fez e olhar para o Senhor hoje. E é realmente como eu falo, eu não consigo imaginar como seria um pastor Marcos sem ser essa bênção que o Senhor é. Porque é exatamente isso que Deus faz. É isso aí. Sabe, pastor? E é lindo. Muito obrigado por... Assim, é lindo a gente ver esse temor, esse amor pela presença de Deus. Sim. Porque nos faltam pessoas que se emocionam a falar de Deus. Sim. E pastor, você acaba sendo inspiração para várias pessoas. Amém. Porque talvez tenha alguém te vendo nesse momento e tá tipo... Cara, se ele mudou de vida, se Deus mudou a vida dele, Deus também pode mudar a minha vida. Com certeza. Sabe? E pastor, o que o senhor tem para falar para essas pessoas que talvez estão perdidas nesse momento, que talvez tava pior que o senhor, sabe? Tá no mundo das drogas. O que o senhor tem para falar com ela? O que o senhor pode dar uma dica para ela para mudar de vida? Mas antes do senhor falar com ela, a gente tem um recadinho para você. Ei você, somos gratos pela sua vida e por nos assistir. Deus abençoe. O Pod Life e as suas extensões Pod Life School, Pod Life Dallas, Pod Life Express é um projeto que realizamos aqui na Adelife, com o objetivo de glorificar a Deus, alcançar, informar e impactar vidas através dos nossos conteúdos. E para que possamos melhorarmos ainda mais e cumprir a nossa missão, Deus nos abençoou com patrocinadores que acreditam e por isso investem no Pod Life. Vocês, a nossa audiência, podem contratá-los, são eles: WSM Epoxy Floors, After Hours Construction, NYC Marble Care, Sabrina Montante Brazilian Nails. Muito obrigado. Louvamos a Deus por vocês e oramos para que Deus os abençoe cada vez mais. E se você que está nos assistindo quer nos apoiar com sua audiência, sentir o desejo de fazer parte do nosso quadro de patrocinadores, entre em contato, envie uma mensagem nas nossas redes sociais. Temos planos diversificados para você escolher. A Bíblia diz em Gálatas 6:7, Deus não permite que zombem dele. Tudo que o homem semear, certamente colherá. Estamos de volta e aproveitando que estamos falando dos nossos patrocinadores, esse episódio agora está sendo patrocinado pelo Aleph Custom Gifts. Então, você que viu esse lindo troféu, você também que quer fazer aí a sua arte, não perca o seu tempo. Vá agora, gente, lá nas redes sociais, o Instagram, @Aleph Custom Gifts, e segue lá eles e faz
conversa com eles caso você queira comprar o seu presente. Eu tenho certeza que eles vão te dar um preço bacana e é um presente de qualidade. Então aproveitem. Muito obrigado ao Aleph Custom Gifts e que Deus abençoe vocês. Deus abençoe nosso querido presbítero Edson. Uhum. Ele mesmo. Mas então, pastor, voltando lá naquela pergunta que eu estava fazendo, o que o senhor pode falar para essas pessoas que talvez estão perdidas nesse momento, estão nas drogas, estão no álcool, sabe? O que o senhor pode falar com elas? Eu tenho para falar com elas que o único caminho é Jesus. Não há outro caminho. Como eu tentei várias vezes, e conheço pessoas que tentaram várias vezes. Muitos tentam pela própria força, eu tentei pela própria força. Falei, não, eu vou parar. Às vezes eu parava por uma semana, mas depois de uma semana eu já estava fazendo tudo de novo. Então, um conselho que eu dou é se aproximar de Deus, porque no momento em que eu me aproximei de Deus, Deus fez a obra. Meu Deus. Só Deus é que pode mudar o homem. O homem não consegue mudar o homem. O médico, quando eu entrava nas clínicas, ele falava assim, eu vou te dar um remédio para te desintoxicar. Uau. E às vezes não dava nem tempo de desintoxicar, que eu fugia. A maioria das vezes eu fugia. E eu não consegui ser liberto dos vícios. Mas a partir do momento que eu tive um encontro verdadeiro com Cristo, Ele mudou a minha história. Aleluia. Ele mudou a minha história. Então, o meu conselho para quem está na mesma situação que eu já estive um dia, se aproxima de Deus. Porque assim como Ele fez na minha vida, eu tenho certeza que Ele vai fazer na vida daquele que precisa. Glória a Deus, glória a Deus. E Mas pastor... espera a pessoa que vai se aproximar de Deus, quando ela começa esse processo? Como? Quando? Porque às vezes as pessoas que se esticam, mas como que eu vou me Sim. aproximar de Deus? Quando? Eu vou fazer isso amanhã, eu vou fazer isso. Qual seria a melhor forma de se aproximar de Deus? A melhor forma é a pessoa se aproximar o mais rápido possível, quando ele está numa situação dessa. Ele tentar se aproximar e caminhar com o Senhor. Não é fácil você estar numa vida dessa e você ir se aproximar de Deus de um dia para o outro. É a carne, é aquele que o pastor pregou, a alma, eles lutam, né? Cada caso é um caso. Eu conheço pessoas que entrou dentro de uma igreja e foi liberto na mesma noite. Antes de eu ir para a casa de recuperação, eu ia para a igreja, mas eu não conseguia me libertar. Para me ser liberto, eu fui para uma casa de recuperação. Eu fiquei 7 meses internado, sem poder sair lá de dentro, entendeu? Porque na rua o acesso é mais fácil. Uhum. Então eu tinha tudo que eu queria. Eu poderia ficar uma semana sem usar, mas depois de uma semana, se eu quisesse usar o que eu queria, eu tinha acesso fácil, porque eu estava na rua. Mas quando Deus está no negócio, quando você se aproxima de Deus com o coração aberto, essa casa que eu fiquei 7 meses, Projeto Restauração, que tem o nome Restaurando a Comunhão com o Pai, com a sociedade e com a família, quando eu cheguei a esse lugar, era um lugar aberto. Você poderia sair a hora que você quisesse sair, você podia sair, não tinha tranca no portão, era uma chácara. Mas eu sabia que eu precisava ficar ali, eu sabia que eu precisava de Deus na minha vida. Então eu comecei a me aproximar e no momento eu acredito assim, que é um conjunto de coisas, sabe? Isso vem a oração da minha mãe, a oração da igreja, a oração das irmãs que fazia campanha em favor da minha vida. E aquilo eu creio que Deus ele cercou aquele lugar ali com anjos para que eu não pudesse sair. Em uma das discussões que eu tive lá dentro, eu falei, vou sair, vou embora desse lugar. Entendeu? Falei, eu vou arrumar minhas coisas, vou embora. Já tinha 3 meses que eu estava lá, vou sair que vai dar tudo bem, eu já não vou usar mais, eu vou sair. Mas o período de ficar era 7 meses. E alguma coisa me segurava, eu não saía. Você entendeu? Eu estou falando isso porque quando você abre o coração para Deus, e você entende que só Ele pode fazer. Uma vez eu estava na mesa almoçando, então toda vez que a gente parava para almoçar, a gente lia um versículo. A gente decorava um versículo e falava um versículo antes de almoçar. E teve um dia que a gente estava sentado e tinha um rapaz que ele era andarino, ele era morador de rua,
E o diretor da casa de recuperação, o Juarez, pegou ele e levou para essa casa de recuperação. E já era a segunda vez que esse rapaz estava lá. E ele estava, depois que estava à mesa, cada um falou um versículo, e parece que o demônio entrou nele. Ele pegou e falou assim, esse fariseu, não sei o que, começou a falar mal do diretor da casa de recuperação. Uau. E nesse dia eu tinha decorado um versículo que disse, aquele que permanece de engano na minha casa, acho que é Salmo 101, 7, não permanecerá na minha casa aquele que vive de engano. E ele estava tipo me enganando, falando mal. Quando eu acabei de ler esse versículo, ele empurrou a bandeja e subiu o corredor e foi embora. Uau. Voltou a carregar um carrinho de lixo para a rua fora. Você está entendendo? Então, se você não se aproximar de Deus com o seu coração aberto, não funciona. Talvez você pode estar em um lugar que Deus quer trabalhar na sua vida, mas se você não está disposto que Ele trabalhe na sua vida... Sim. E talvez a pessoa até quer mudar de vida, mas não tem a força, né, não pastor? tem. É o que acontecia comigo. Muitas das vezes eu ia na igreja com meu irmão, ia na igreja com minha mãe, mas não tinha força. Eu saía da igreja e ia aprontar. Com isso a gente entende duas coisas, né? O que o senhor falou. O senhor já ia na igreja antes, e isso não foi o que mudou. Não. Porque vir na igreja, vir ao templo, porque as pessoas olham esse templo e têm a ideia, segundo a cultura, de que isso é a igreja. Mas a igreja não é esse templo que nós vemos, as quatro paredes. A igreja somos nós. Só que as pessoas vão ao templo e aí elas acham que porque elas estão num lugar chamado igreja, tudo vai mudar. Só que nada muda se você não abrir o seu coração. E é aí que está a diferença. Então, pelo que eu entendo através do que o senhor falou, esse se aproximar de Deus é literalmente tomar a escolha não de sair da sua casa e ir na igreja, mas sair da sua zona de conforto e abrir o seu coração. Porque quando a gente abre o nosso coração, a gente entende que sozinho a gente não consegue. Tudo que Deus faz é com pessoas, por pessoas e através de pessoas. Aleluia. Deus usou a sua mãe, Deus usou as mulheres do círculo de oração, Deus usou pessoas para te levantar, Deus usou os caras de lá do centro de recuperação. Só que você teve que se posicionar, você teve que querer, você teve que ir, você teve que abrir o seu coração. Então, tem coisas que realmente Deus não pode fazer por nós. Mas quando nós entendemos que nós precisamos abrir o nosso coração e entender que nós precisamos de ajuda, então Ele pode ajudar. Porque ele vai levantar pessoas, Ele vai te dar forças, Ele vai levantar você através do Espírito Santo. E é apenas dessa chave que a gente precisa. Às vezes, simplesmente deixar o orgulho de lado. Verdade. E reconhecer, né? Porque sem reconhecimento não há mudança. Yes. Cara, reconhecer onde você tá. Eu não estou numa fase boa. Eu preciso de ajuda, eu não consigo sair daqui sozinho. Então, deixar as pessoas me ajudarem, Sim. né? Sim, Isso é muito importante, isso é muito bonito. Sim. E, pastor, eu lembro que a última vez a gente fez essa pergunta pro senhor, mas eu vou fazer novamente porque essa pergunta é muito especial. Se Jesus estivesse aqui na sua frente agora, o que o senhor teria para falar para ele? Uma palavra que eu sempre falo é gratidão. Essa palavra, ela vai comigo onde eu for. Eu sou muito grato a Deus, porque eu sei de onde Ele me tirou. Às vezes eu contando, vocês não têm a noção, porque vocês não viveram o que eu vivi. É verdade. Você, se Jesus estivesse aqui, com certeza teria que voar no pescoço de Jesus e falar, Jesus, que privilégio que o Senhor ter me escolhido. Como uma pessoa como eu, ficava 3, 4 dias fechado dentro de uma casa, olhando num buraco de uma fechadura. Porque o crack é você pagar para sentir medo. Uau. Entendeu? Então você ficava ali igual um bicho. Entendeu? Eu ia nas bocas buscar de manhã e era recebido com uma 12 no meio da cabeça, achando que eu era polícia civil, que eu usava um cavanhacão bem grandão. E os caras falavam, não, você é tira, você é civil, você veio aqui e tal, nós vamos te matar. Eu falei, não, eu sou apenas um viciado. Eu sou um dependente da droga. Então é isso, a minha palavra, Jesus, nesse momento seria gratidão. Da onde Ele me tirou. Tirou do fundo do poço, Do professor. fundo do poço e mais um pouco. Do fundo do abismo. Então, quando Jesus estende as suas mãos, é o hino que diz, né? Quando Jesus estendeu a sua mão. Dependência. O senhor tinha falado que o senhor era dependente da química.
E o Senhor chegou lá pra eles e falou assim: eu sou apenas um dependente químico. E eu tava Forte. aprendendo no Método 6 esse tempo atrás que para que a gente se livre de um vício, a gente tem que substituir ele por outro. Só que é algo bom. A gente tira aquilo que é ruim e coloca um vício melhor. O Senhor continua viciado. O Senhor continua dependente. Só que de Deus. Yes. E não tem nada melhor do que depender do nosso Pai. Porque é algo diferente. É algo que ao invés de te trazer, como que a gente fala, os efeitos colaterais desse vício agora já não é mais morte, mas é vida. Os efeitos colaterais desse vício não é mais a dor, mas a cura. Os efeitos colaterais desse vício que foi substituído das drogas para Jesus agora não é mais o medo que te prendia naquele quarto, mas é a fé e a esperança de que agora você é livre e muito mais. É disso que nós estamos falando. É isso que o nosso Jesus faz. Quando ele estende a mão, não tem jeito. Aleluia. Quando você falou em livro, eu lembrei, eu contei no outro também. A palavra do Senhor diz, acho que é João 8,32, né? Mas conhecereis a verdade vos libertará. E João 8,36 diz, se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, quando eu estava na casa de operação, e a gente, depois de 3 meses, já saía para ir para a igreja. A igreja tinha uma van, e daí falou assim, você vai ser o motorista da van. Então, eu levava a galera toda para a igreja, né? E aí tinha o culto de Santa Ceia, e eu não podia tomar ceia porque eu não era batizado. E eu não poderia batizar porque eu estava dentro da casa de recuperação. Eu só poderia batizar depois que terminasse o tratamento. E eu ficava naquela, que vontade de tomar Santa Ceia. Então eu estava contando os dias para ser batizado. E daí eu teve o meu batismo e tal, e depois teve um outro batismo em um rio, e o diretor da casa de recuperação falou assim, vamos num batismo com nós. Eu falei, eu vou, mas eu tinha comprado uma moto, uma Twister, né? Eu falei, mas eu vou de moto. Ele falou, não, vamos comigo. Eu falei, não, vou de moto. Aí ele falou, então tá bom. E eu saí de moto, e ele veio atrás de mim. E no momento em que nós estávamos andando, o Espírito Santo visitou o carro dele. Você não estava. Mas eu estava na frente de moto. E daí o Espírito Santo ministrou essa palavra no coração dele. Se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente serás livre. E o Espírito Santo falava com ele, ele é livre. Uau. Ele é livre. E o Espírito Santo visitou, e todo mundo falando em mistério, ele, a esposa dele, foi aquela presença gloriosa. Porque a libertação só vem de Deus. Yes. É como eu disse agora há pouco, eu recorri à medicina, não deu jeito. Eu recorri às casas de recuperação, casa psiquiátrica, não teve jeito. Mas quando eu recorri ao Senhor, Nick, tem jeito. Tem jeito. O Senhor tem poder para fazer aquilo que você não tem noção. Então, minha gratidão é a Deus. Aleluia. Eu sou grato a Yes. Deus demais. Yes. A minha gratidão é eterna por Deus. O que Ele Glória fez a na Deus. minha vida, eu vim para cá, Ele me deu uma esposa linda, maravilhosa, me deu 3 filhos lindos. Olha lá, que gracinha, tá lindo, viu? A Anne, né, a Alissa, o Davi, uma família maravilhosa, tudo servindo a Deus. Como não ser grato com um Deus desse? Yes. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Yes. Gratidão a Ele. Pastor, Ah, cara, que testemunho, pastor. ah. Eu não consigo imaginar, sabe, o Senhor como era antes. Porque ver assim agora, perfeito, maravilhoso, Você vê que Deus faz. é né? só Deus. Jesus só é Deus. chique, Jesus é luxo, né? Deus faz coisas maravilhosas. Ô pastor, muito obrigado por ter compartilhado um pouco dessa história. Que Deus continue abençoando o Senhor, a sua família. Amo vocês. Amém, amém. E muito obrigado pelo trabalho que o Senhor tem feito na nossa igreja. Sabe que a igreja te ama. Amém. Todo mundo Jamais. da The Life, todo mundo te ama. Sim. Tá bom. E tenho certeza que logo, logo o Senhor vai voltar aqui para contar mais um pouquinho dessa história. Amém, amém. Ou das novas histórias que virão, porque assim como a nossa mente se renova todos os dias, tenho certeza que todos os dias o Senhor traz sobre nós uma unção nova, uma experiência nova, e é sempre um prazer falar desse Jesus maravilhoso, porque só de falar dele já aquece o coração, não é? Cara, que coisa maravilhosa é servir ao nosso Deus. Sim. Eu não Glória a tenho Deus problema, por isso. não te cortando, não tem problema nenhum em ficar a noite inteira aqui falando de Jesus. Não tem. Ela que precisa ir para a escola, mas não tem problema nenhum. Glória a Deus Deus. é Eu amo maravilhoso. falar de Jesus, aquele que me libertou. Yes.
eu não sei se eu tinha contado o último, né, veio a memória que eu queria contar, travando. Não, pode contar, fica à vontade. Foi na época que uns traficantes roubaram a minha carteira, não sei se eu contei no outro Acho episódio. que não lembro. E teve um baile funk perto da minha casa e eu fiquei ali a noite inteira bebendo e tudo. Eu subi e os caras falaram, os caras que te roubou a sua carteira tá subindo ali pra cima. E eu subi e encontrei com eles. Tinha o finado William, ele estava na cadeira de roda e mais três rapazes traficantes do Mato Grosso. E eu fui tirar satisfação com eles bêbado. Eles me jogaram no chão, pisotearam a minha cabeça toda. E meu primo ficou olhando assim, falou assim, eu só estava esperando eles te matar. Aí esse William da cadeira de roda arrancou um revólver e começou e puxava, batia no meu peito e puxava o gatilho e a bala não saía. E aí ele pegou e levantou pro muro e atirou e a bala saiu. Para você ver como Deus é maravilhoso. Era perto da minha casa. Quando saiu o primeiro tiro, o Espírito Santo falou com a minha mãe, corre para a oração, porque é o Marcos. Uau. É o seu filho. E a mãe dobrou o joelho e começou a orar. E ele virava o revólver para mim e o revólver picava. Ele levantava para o muro, a bala saía. E assim ele descarregou o pente no muro e não saiu nenhuma bala. Assim que me atingiu, né? Uau. Para que eu pudesse estar vivo aqui nesta noite, para contar isso. Meu entendeu? Deus! Yes. Então, só quem viveu sabe. Yeah. O que eu vivi, eu tenho que ser eternamente grato a Deus. Quando vocês veem na igreja levantando as duas mãos quando o pastor levanta, e a igreja também não levanta, eu levanto, porque é a minha gratidão. Se eu pudesse, eu entrava dentro da igreja dando piroleta, cambalhota, plantando bananeira, porque eu sei de onde ele me tirou. Yes. Eu sei quem é Deus na minha vida. Deus é maravilhoso. Quem olha de fora nunca imagina. Apenas você sabe. Tudo que você passou. Só E você, glória a Deus. Deus por isso. Talvez se eu não Deus. tivesse passado por tudo isso, não teria essa intimidade, essa comunhão, esse amor que tem hoje. E glória a Deus por isso. Até pelas nossas provas. Porque até nas provas, até aquilo que era para ser maldição, Deus transforma em bênção. De tão maravilhoso que Ele Aleluia. é. Glória a Deus por isso. Isso aí. Muito obrigada, pastor. Pastor, Uma honra. brigadão. Deus abençoe sua vida. Tonai, Tamo que junto, testemunho. Meu Deus, eu tô emocionado. Parece que eu tô no primeiro episódio da outra Ah. vez. Eu tô emocionado do mesmo jeito. A cena, eu consigo imaginar a cena do sua mãe perguntando se o senhor quer comer alguma coisa. Quando o senhor chegou ali, na brisa ali. É Meu maravilhoso. Deus, pastor. Deus é fiel, cara. Que bom que você vê assim, várias pessoas que veio para Jesus através da minha vida, entendeu? Na casa de recuperação foi a minha cunhada, na época foi uma namorada, então pessoas que se renderam a Cristo já na minha libertação. Então, Deus tem as suas maneiras de trabalhar. Aleluia. É isso aí. Deus E vai é continuar fiel. fazendo, né? Glória a Deus. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Já deixa o seu like aí, compartilha e manda para alguém que talvez está precisando ouvir um pouco desse testemunho maravilhoso, tá bom? Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Obrigado por todo o carinho, tá bom? E até o próximo episódio, se Deus quiser. Até lá, Beijão. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe.